Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num tema central do direito penal brasileiro, que, olha, sempre gera muita discussão: o elemento subjetivo do crime. Dolo e culpa. Exatamente, é um tema essencial, né? Porque entender se houve intenção ou se foi um descuido define muita coisa. Define tudo, praticamente. Como a pessoa se relaciona psicologicamente com o ato. E isso, claro, impacta direto na pena, na forma como a justiça vai olhar para aquilo. A gente se baseou aqui no material consolidado, Código Penal, decisões importantes. Sim, a base está lá. Dolo e culpa definem essa conexão mental. Foi intencional ou foi sem querer, mas por uma falha? Pois é, e o Código Penal mesmo, lá no artigo 18, já dá o caminho inicial, né? Crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco. Isso, quis ou assumiu o risco. E culposo, quando deu causa por imprudência, negligência ou imperícia. Sem querer diretamente, mas falhou no cuidado. Ok, vamos destrinchar isso um pouco mais. Vamos lá. Começando pelo dolo, que me pareceu um ponto bem explorado no material que a gente viu. A ideia base é vontade livre e consciente de fazer aquilo que a lei proíbe. Consciência da ilicitude, vontade de agir, esses são os pontos. E aqui que fica bem interessante, né? As formas. Tem o dolo direto, que é o mais, digamos, óbvio. A pessoa quer aquele resultado específico. O exemplo clássico, né? Atirar para matar. A intenção é clara ali. Exato. E mencionaram também mais de leve o dolo direto de segundo grau, que é quando um resultado não é o principal, mas é uma consequência, assim, inevitável da ação. E a pessoa sabe e aceita. Aceita como parte do pacote, digamos assim. Mas o ponto que gera mais debate e que vimos bastante nos textos é o dolo eventual. Ah, sim, o dolo eventual. Esse aí. Esse dá pano para manga. Aqui, a pessoa não quer diretamente o resultado, mas ela prevê que ele pode acontecer. E o ponto crucial é esse. Ela age mesmo assim com indiferença. Tipo, se acontecer, aconteceu. Aceita o risco. Aquele exemplo que sempre aparece, do motorista bêbado em altíssima velocidade. Exatamente. Esse exemplo ilustra bem. Ele não saiu de casa pensando vou atropelar alguém, mas ele prevê que dirigir naquele estado, naquela velocidade, é super arriscado. E ele assume esse risco. É diferente de só ser descuidado. Mas aí entra uma linha muito tênue, né? Porque como diferenciar essa indiferença, essa aceitação do risco, de uma simples confiança exagerada de que nada vai acontecer? Que seria a culpa consciente, certo? Perfeito, é aí que mora o fascínio e a dificuldade. O fascinante aqui, e a jurisprudência do STJ, do STF, bate muito nisso, é essa zona cinzenta. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, a pessoa prevê o resultado como possível. Ambos preveem. Ok. Sim, a diferença está na atitude interna. No dolo eventual, a pessoa é indiferente, ela consente com o resultado, ela assume o risco. Paciência se acontecer. Na culpa consciente, não, ela prevê, mas ela acredita, sinceramente, ainda que de forma imprudente, leviana, que ela vai conseguir evitar. Ela confia na sua habilidade, na sorte, sei lá. Entendi, é uma confiança meio errada, então. Exato, uma confiança imprudente de que o pior não vai ocorrer. E como provar isso? Aí que tá. A prova do dolo, especialmente o eventual, é quase sempre indireta, baseada nas circunstâncias do fato, a velocidade, o nível de álcool, as manobras, o local. Tudo isso ajuda a inferir se houve aceitação do risco ou só uma confiança muito mal calculada. Nossa, complexo mesmo. Depende muito da análise do caso concreto. Totalmente. E as teorias que a doutrina discute da vontade, do assentimento, o nosso código adota uma visão que junta as duas coisas, né? Quis ou assumiu o risco. Abrange tanto a intenção direta quanto essa aceitação indiferente. Ok, entendido o dolo. Vamos para a culpa, então, que também tem suas nuances. A base é, o resultado acontece por uma quebra do dever de cuidado. Não tem intenção ali. E um ponto importante, só existe crime culposo se a lei disser expressamente, né? A regra geral é punir só o dolo. Sim, bem lembrado. E as formas de culpa que o código traz. Imprudência,
que é fazer algo arriscado, precipitado. Tipo, dirigir muito rápido na chuva. Isso. Negligência, que é o contrário, é deixar de fazer algo que deveria, uma omissão de cuidado. Não revisar o freio do carro, por exemplo. Perfeito. E a imperícia, que é mais técnica, né? Faltar habilidade para uma profissão ou atividade. Um erro médico por falta de conhecimento técnico específico para aquele procedimento, por exemplo. Exato. E dentro da culpa, ainda tem mais uma divisão que o material trouxe. Sim. Quanto à previsão do resultado. Tem a culpa inconsciente, que é quando a pessoa nem sequer previu o resultado que era previsível. Ela foi descuidada e nem pensou na consequência. O tipo mais básico de descuido, talvez. É. E tem a culpa consciente, que a gente já comentou um pouco ao comparar com o dolo eventual. Aqui, a pessoa prevê sim o resultado, mas ela tem aquela confiança sincera, embora errada, de que vai evitar. Eu fio da navalha com o dolo eventual, de novo. Mas a diferença é a não aceitação do risco. Exatamente, não tem indiferença, não tem o tudo bem se acontecer. Tem uma aposta errada na própria capacidade de evitar o resultado. E isso, olha, levanta uma questão prática crucial que as fontes destacam. A pena Ah, sim, a diferença de pena deve ser brutal. é gigantesca. Um crime doloso, mesmo com dolo eventual, tem uma pena muito, mas muito maior que o mesmo crime na forma culposa. Por isso essa distinção é tão importante nos tribunais. Faz todo sentido. E para fechar os pontos que a gente viu, os materiais também mencionaram rapidinho o erro de tipo, que é quando a pessoa se engana sobre a realidade do que está fazendo e isso pode excluir o dolo. Sim, ela não sabe o que realmente está fazendo. E o erro de proibição, que é um engano sobre a lei, se aquilo é proibido ou não. E reforçaram muito um princípio básico. No Brasil, via de regra, não tem responsabilidade só pelo resultado. Tem que ter dolo ou culpa. Responsabilidade subjetiva. Fundamental. Nada de responsabilidade objetiva no direito penal como regra geral. Precisa dessa ligação subjetiva, seja dolo, seja culpa. Bom, acho que cobrimos bem os pontos principais. Sim, recapitulando rapidinho. Dolo é querer ou assumir o risco, culpa é quebrar um dever de cuidado sem essa intenção ou aceitação. E a linha entre dolo eventual e culpa consciente é o grande desafio prático. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Para mim, fica claro que investigar a fundo a mente do agente, o elemento subjetivo, é a chave para uma punição justa, proporcional não só ao dano, mas à intenção ou ao nível de descuido. Exatamente. É buscar a verdade subjetiva na medida do possível. E aí, pensando em tudo isso, nas dificuldades de prova, nas nuances que a gente discutiu com base no material, fica uma reflexão, né? Qual? Como que o sistema de justiça pode continuar buscando esse equilíbrio tão delicado? Equilibrar a necessidade de descobrir o que realmente se passou na mente da pessoa, especialmente nesses casos de dolo eventual versus culpa consciente, com a necessidade de ter decisões seguras, justas, sem cair na impunidade, mas também sem exagerar na punição. É um desafio constante para aprimorar os métodos de análise, né?